Bem-vindos, buscadores! Meu nome é Henrique Ferro Santo e esse é o canal Tarô Hermético. Hoje eu vou te fazer a tiragem do dia 7 de setembro de 2025 ao dia 13 de setembro de 2025, domingo a domingo. Hoje vou fazer essa tiragem sabendo que vai entrar um eclipse amanhã, no domingo, no dia 7, e que haverão sim mudanças em uma semana complexa. Já vou então tirando aqui para o nosso espiritual, para o nosso material e o nosso mental, racional e emocional. É a cruz humana, fogo, terra, ar e água. Vou fazer a mesma coisa com os arcanos menores, como sempre, e aqui lembrando que é uma tiragem geral, energias que vão estar passando pelo mundo na semana que vem, o jeito que as realidades estão se organizando nessa semana e o que nós podemos fazer para lidar melhor com as coisas que vão acontecer. Então, nosso espiritual, material, o mental e o emocional. No meio, como sempre, vou colocar o tarô cabalístico para dar a dica final de como nós devemos agir nessa semana e quais as pendências que possamos ter também para arrumar as questões, né? Aqui vem a dica. E para complemento, vou usar o Lenormand assim que sair. Vamos começar então no espiritual e o Hierofante e o 8 de taças. Olha, muito bom, é uma semana então de reajustes mesmo, é uma semana que as coisas vão começar a entrar no seu lugar, mas de uma maneira um tanto quanto libertadora, mas também um pouco pesarosa, ou seja, temos que deixar coisas para trás que um dia já foram boas, temos que mudar as nossas vontades e atitudes essa semana para algo mais concreto, mais real. Nossas vontades e atitudes têm que ser mais voltadas para algo mais concreto, mais afinado com a nossa verdadeira vontade e deixar coisas que não estavam fazendo bem para trás, mesmo que seja um caminho desconhecido, mesmo que a gente sabe que vai passar por algumas vielas conturbadas ali, alguns problemas no caminho, mas é o melhor, e é um sentimento assim de chega de estar carregando tanta coisa, chega de estar indo para lugares que eu não quero ir, chega de estar fazendo coisas que eu não quero fazer, que eu não estou bem fazendo, e estruturar algo melhor com o Hierofante aqui, uma atitude mais institucional também, no sentido de que a gente vai procurar nos respaldar com instituições, podem ser instituições religiosas, podem ser instituições educacionais, algo que te dê um certo respaldo, uma segurança para mover. Talvez começar cursos, começar aquele curso de culinária que sempre quis fazer, aquele curso de pintura ou aquele curso de reciclagem da nossa profissão, ou aquele curso de psicologia para aqueles que estão querendo se entender melhor ou entender mais como lidar com seus problemas pessoais. Vamos para o material aqui para ter mais detalhes. O Sol com o 5 de espadas. Olha, semana passada foi, se não me engano, o Sol também aqui com o 9 de espadas. Ou seja, a gente tendendo ao auto-boicote, né? Ao medo, a paralisia pelo medo, não conseguir brilhar pelo medo. E essa semana a gente tende de novo o Sol e de novo ainda agora tiramos 4 espadas, ou seja, o nosso medo já passou. Quem conseguiu não se auto-boicotar semana passada, parabéns. Quem não conseguiu, realmente foi uma semana difícil para esse assunto, né? Estava com a tendência desse auto-boicote e agora mostra que, apesar de não ter mais o medo, apesar do auto-boicote ter, vamos dizer, passado, ainda existe um resquício aqui de auto-boicote, questões que ainda não quisemos olhar. Tiramos 4 espadas, mas ainda resta 5 espadas.
ainda tem algo que não queremos ver aqui ou que está sendo ocultado. Ou seja, no nosso físico, a gente ainda não está cuidando bem da nossa saúde o suficiente, ou, né, alguns, ou ainda não está se dedicando o suficiente à sua profissão, ou à sua casa, os seus bens, né? Ainda tem algo que te prende, que nos prende, algo que talvez nos iluda também, né? Algo que está nos iludindo. Há uma autoilusão que vem há 2 semanas já com esse sol tentando nos mostrar o caminho. Mas é interessante que às vezes o espadas aqui, o 9 na semana passada e o 5, eles vêm esclarecendo com o sol, né? Mesmo que seja pelo erro. Então procure não errar se você está vendo esse vídeo, procure perceber os auto-boicotes, né? E as ilusões, mas saiba que quando vem assim, 2 vezes seguidas, é porque a gente está sim tendo que rever nossos erros, rever nossos medos, rever nossas ilusões, principalmente mentais aqui. Claro que reverberando no físico nesse caso. Pro mental, nossa, repetiu o mental que semana passada saiu o diabo, repetiu também. Essa semana está interessante, então, porque tanto o físico com o sol aqui, às vezes, é que uma semana, às vezes, claro, algumas energias demoram mais que uma semana, então, realmente, assim, a gente continua na mesma questão. Aqui com o diabo e o 2 de paus, na semana passada saiu também o diabo no mental, mas com uma conotação mais de trabalho, de ambição, de pensar muito em trabalho, se focar no trabalho e fazer as coisas, e fazer e acontecer, ou pensar muito, né, para crescer. E aqui neste caso parece que a gente já fez essa transição, né, do diabo com o 8 de ouros para o 2 de paus aqui, também com o diabo, mostra que sim, agora é o momento, já conquistei muita coisa, já conquistei o lugar que eu queria conquistar, agora eu tenho que procurar novos horizontes, agora eu tenho que mudar de trajetória um pouco, agora eu tenho que olhar para outros lados que eu não estava olhando antes. E com o diabo aqui é só evitar não se aprisionar em expectativas aqui. Porque o diabo com 2 de paus, o único problema é que criar expectativas muito grandes e não conseguir cumpri-las ou serem ilusórias. Mas no lado bom dessa moeda é que sim, vamos olhar para o horizonte e procurar algo mais aqui com o 2, ó. Ele já conquistou o mundo, ele quer mais e agora é hora de explorar. Com o diabo é muito bom para explorar novas ideias, explorar novas parcerias, mas sempre sabendo que o diabo tende a aprisionar. Então, é muito bom? Não é ruim, mas é um poder que te cobra, que te tenta e que te prende se você deixar. No emocional, o carro com o 10 de bastões, ou seja, finalmente a gente dá rumo às nossas emoções, porém cansados de carregar tantos fardos, cansados de carregar tanta coisa nas costas, cansados de ter que sempre estar trabalhando tanto no emocional para as coisas funcionarem. Estamos sim equilibrados, nossa emoção com o carro aqui está equilibrada para tomar decisões melhores, e aqui o fim do arco-íris está perto, né? E mesmo que não veja com o estresse de carregar o fardo, estamos perto do nosso bem-estar aqui. Então estamos indo para uma direção certa. No emocional está muito bom, sim, com essa combinação, mas é uma vitória, é um tiro final para a vitória. Ainda não chegamos lá. Estamos chegando. Semana passada deu no emocional uma vitória um pouco dúbia, uma vitória que talvez não saísse tão... o resultado não fosse tão feliz no final. E aqui diz que sim, essa vitória ela é possível, mas com esforço e com estresse. Então, se você precisa se esforçar na sua relação, se você precisa se conectar melhor com o seu
seus entes queridos, o faça e saiba que mesmo que seja difícil essa atitude sua, ela trará frutos. Vamos então esclarecer rapidinho aqui com o Hierofante e o 8 de taças no espiritual, 3 cartas. Olha só, sim, vai haver uma quebra no emocional aqui relativo às emoções, porque saiu o 8 de copas com o coração aqui. Então, o que está sendo estruturado aqui é uma evolução aqui, uma morte, numa certa maneira de se relacionar afetivamente para uma reconstrução aqui. O Hierofante, com a mensagem aqui, me diz que existe sim coisas para saber e coisas para estruturar melhor no nosso emocional, na nossa vontade mesmo, no que nós queremos. O que nós queremos talvez tenha que se reformular aqui, porque a carta do 8 de copas, ela representa, para quem gosta de mitologia grega, a descida ao inferno, onde você vai se reciclar. É uma morte temporária, né? A descida ao Hades é uma morte temporária que a gente tem que se reconfigurar em algo que não estava sendo bom para nós mesmos, um amor que não estava sendo bom, uma maneira de amar, uma maneira de ter vontade na vida, uma maneira de brigar pelas coisas que estava um pouco pesada e precisa ser melhorada, porque trazia muita dor, trazia muito cansaço, a sensação de estar sempre lutando. Então, é um rumo para algo um pouco mais calmo, mas que ainda deve ser procurado dentro de nós mesmos. O Sol com os 5 de espadas aqui no físico. Olha só, é uma busca mesmo para essa criança interior, com o Sol aqui e a estrela, né? É uma busca que a gente está querendo iluminar nosso material, deixar as coisas corretas e fáceis na vida. Com a criança existe essa fé, né? Essa corrida de fé aqui, mas que ainda existe esse percalço aqui, né? Este urso, este olho gordo, essa pessoa tentando tirar proveito, essas pessoas tentando te enganar, tentando tirar o que é seu, ainda existe no físico. Ainda existe este urso com 5 de espadas aqui. Palavras bonitas para nos envolver e nos tirar o que é nosso, né? Tirar a nossa busca, tirar o nosso brilho interno, tirar um pedaço do que é nosso. A nossa estrela brilha, atrai pessoas. E algumas não são pessoas tão com boas intenções, algumas querem pedaços, né? E vêm com ideias e ilusões para nos vender. Então, cuidado então essa semana com isso, no físico, né? Cuidado que sim, parece que o que é relacionado a dinheiro, o que é relacionado a trabalho, pode haver alguma intenção um pouco mais escusa. Vamos para o diabo e o 2 de bastões. Uma carta, saiu duas, uma. Olha só, que coisa, hein? Saiu as 3 melhores cartas do baralho aqui. O Sol, a Estrela e os Lírios. Então, esse diálogo com 2 bastões, essa busca nova aqui é para benéfico, era para nos guiar a um caminho melhor. É a nossa mente dizendo, vá para esse caminho novo aqui, vá para essa aventura nova aqui, que haverá brilho interno, haverá esperança e haverá frutos, haverá pureza, haverá o que você está buscando. Então o diabo vai nos guiar dessa forma mais rápida e mais direta. Nossa mente vai nos guiar para o que nós realmente almejamos na nossa vida. Está muito bom aqui. Olha, isso aqui no mental
saiu uma combinação de mudança completa. É uma semana de mudança, assim, com o espiritual aqui saiu, e daí o que é fogo saiu uma mudança grande, e o que é físico está se arrastando ainda, com o emocional e com o físico. Vamos então para o emocional aqui, com o carro e 10 bastões. Ai, meu Deus, No emocional, nós estamos tentando essa vitória com a cruz, uma vitória sacrificante, mas as coisas não estão fáceis aqui com os ratos e as nuvens. Dá para perceber que temos problemas, sim, temos fardos, carregando muitos fardos emocionais ainda. Então essa vitória, ela vai aparecer no final da batalha. No carro, ele está nos guiando para o lugar certo na batalha. Nós somos o guerreiro emocional aqui, né? Carta de Câncer. Mas ainda assim não chegamos no objetivo, ainda há nuvens, ainda há desgaste para chegar nessa vitória final aqui. Então essa semana vai ser uma semana assim de carregar fardos no emocional, de estar um pouco triste, estar um pouco pesaroso, estar sentindo desgastado, estar sentindo iludido ainda, ou que não vê o futuro numa relação, não vê o futuro, mas que há sim uma saída boa aqui se nós procurarmos, mas ela não vai ser fácil. Ela vai te dar a sensação de estar totalmente esgotado emocionalmente essa semana. É uma semana realmente de mudança, assim, de percepção de mudança, mais do que mudança. A mudança inicia no nosso masculino, no nosso fogo, né? Nosso ar e nosso espírito, eles estão já indo para a mudança aqui com a estruturação do Hierophante, que deixa as mágoas do 8 de copas, o diabo que foca no caminho novo com 2 de paus, e o que vem atrás é mais denso, é o físico, né? É o nosso físico e nosso emocional. Que o emocional, ele vem com a carga de estresse, e o físico vem ainda com resquícios e coisas que ainda devem ser resolvidas na nossa confiança com o mundo. Nós precisamos ainda confiar mais no mundo e ainda estamos com medo, nos iludindo, nos auto-boicotando. Vamos então ao resultado final aqui. 7 de bastões. A luta continua, companheiros. A luta continua. A luta continua essa semana. Essa semana é uma luta de morro, né? É que o 7 de bastões é quando você conquista um patamar que semana passada a gente estava lutando para conquistar. Essa semana a gente defende. A gente já subiu o patamar, agora a gente defende, porque sim, tentarão nos derrubar. Existe aqui no físico, principalmente, no mundo, na questão mundial, né? Toda essa energia de países tentando tirar um pouco do que é do outro país, essa luta econômica, essa luta militar que está acontecendo no país, também acontece no microcosmos das nossas vidas. Então, realmente é o momento de defender aqui, com Marte em Leão, né? O seu leão rugindo em cima da montanha, nosso guerreiro com a nossa força de coragem do leão. E defenda, não tenha medo, é momento de defender o que você conquistou e o seu caminho. Obrigado por virem, espero que ajude e lembre-se, o todo é tudo.